por que batalhamos, por que lutamos, o que temos em mente, o que realmente vale ou não vale a pena. Um dos resumos de todo o pensamento filosófico no mundo em todos os tempos, há vários resumos, há várias sínteses, mas uma das sínteses que eu mais gosto é aquela que é resumida em 3 perguntas: quem sou eu, de onde venho e para onde vou? Alguém já disse que estas 3 perguntas sendo respondidas, todo o segredo da vida, da existência, estará esclarecido. Interessante é que há um episódio na Bíblia, quase eu prego sobre ele hoje, onde pelo menos 2 dessas perguntas foram feitas. A primeira foi um pouquinho diferente. De que povo és tu? De onde vens e para onde vais? Se eu sei quem sou, de onde venho e para onde vou, grande parte das questões filosóficas, ontológicas, do próprio ser, estarão respondidas. É por isso que eu quero refletir sobre esta afirmação de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou, na forma como Eugene Peterson traduziu e colocou na Bíblia a mensagem, vazio. O risco que se corre é lutar, para depois, no fim, olhar para trás e dizer: batalhei pelo vento. Nada foi consistente. Salomão, queridos, viveu freneticamente. Nascido em berço de ouro, rei, um dos homens mais admirados do seu tempo. A Bíblia é clara ao afirmar que soberanos vinham de outras nações para conhecê-lo, a sua grandeza, o seu poder, sobretudo a sua riqueza indescritível. A rainha do Egito, de Sabá, também veio para admirar e voltavam todos encantados. Mas toda a pujança, todas as conquistas desse homem que viveu no tempo e no espaço, não é uma parábola, não é uma figura, é alguém que viveu em carne e osso como eu e você, com todos os dramas, conflitos, dificuldades e expectativas da vida. A vida desse indivíduo, na verdade, segundo ele mesmo confessa, apesar do trono, de todo o poder econômico, da riqueza financeira, da glória do seu reinado, era uma vida literalmente vazia em busca de significado. Ele busca sentido para a vida. E na busca do sentido para a vida, que é o que muitos fazem, quem sabe muitos de vocês ainda buscam, ou dos que me veem pela internet, ele fez tentativas que são bem conhecidas nossas, embora tenham acontecido milênios atrás. O que mostra, como disse o Dr. Peter Marshall, nos anos 1950, que o homem do século XX é o mesmo homem do Éden, que o homem das grandes metrópoles é o mesmo ser humano do jardim, apenas com a casca, com a capa, com o verniz do século XX e agora do século XXI. Então, vamos avaliar quais os caminhos que Salomão trilhou e em que fontes ele buscou significado para a vida, porque ele parou para refletir e a conclusão foi: a vida é uma grande vaidade, é um vazio. Depois de olhar para trás e analisar os conteúdos, é que ele chega a uma conclusão que nós veremos um pouco mais tarde. Em primeiro lugar, na vida, na euforia, na alegria, nas farras, nos festejos, nos réveillões, contextualizando,
nos carnavais contextualizando, nas discotecas contextualizando, ou, para ser mais contextual e de muito mau gosto, nos bailes funk. Mas ele buscou. Se você ler, eu não vou ler os textos, porque são muitos, capítulo 2, versos 1 e 2, você vai ver que ele buscou e o que ele conclui é isso: é loucura, é bobagem. E eu sei que não estou falando nenhum idioma estranho, porque há vários de vocês aqui que já podem olhar para mim e dizer: é verdade, bispo, busquei nessas fontes, fiz o que era para fazer, ou o que achava que devia fazer, investi, como dizem os jovens, pintei e bordei, para depois descobrir que tudo isso era loucura, como diz Salomão, que não há conteúdo existencial, que não dá segurança à vida. Foi a primeira fonte dele. Ele foi aquele tipo de jovem que disse: o negócio é botar para quebrar, o negócio é farrar, o negócio é cair na rua, e enquanto eu tenho vigor vou fazer isso. E quantos que perdem a vida assim? Um amigo meu pregando contou que foi ao sepultamento num morro do Rio de Janeiro de um jovem que faleceu aos 32 anos de idade, jovem. E os amigos olhavam para o cadáver no caixão e diziam: morreu jovem, mas viveu. E meu amigo disse que ficou ali pensando: como viveu? O cara morre com 32 anos, eles acham que viveu, e morrer nas circunstâncias que morreu, por causa do equívoco da fonte ou das fontes em que buscou suprimentos existenciais. Quando Salomão descobre que farra, brincadeiras, noitadas não resolveriam, eu não estou aqui com nenhum puritanismo moralista, estou porque o problema não está na noite, mas como se vive à noite. Ele então parte para outro, o verso 3, ele diz: o negócio é encher a cara, me desculpem. Ele parte para a boemia, ele começa a beber, a fazer noitadas, onde o vinho, no caso dele, alguns acham que a expressão bebida forte na Bíblia já era um fermentado assemelhado à cerveja naqueles dias. O fato é que tenha sido com o que for, ele investiu na miragem, na ilusão de que se enchesse a cara, ia ter uma espécie de anestesia da alma para enfrentar os problemas da vida. E com isso, ele toma todas. E hoje nós vivemos isso. É impressionante como há jovens buscando, e não apenas jovens, nesta fonte, o sentido para a vida. Tornam-se dependentes químicos, de bebidas, de drogas das mais destrutivas e nocivas, muitas vezes motivados pela sinceridade, pela vontade de vida, de conhecer vida, de saber o que de fato é vida, porque se há uma coisa que o jovem não gosta é do marasmo e da repetitividade, da sucessão de acontecimentos. Ele está construído na juventude para desafios, para descobertas e para conquistas. E Salomão, então, num segundo momento, disse: bom, já que a euforia das farras não resolveu, eu vou partir para tomar ou para beber todas. Não resolve. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver. Ele parte então para um momento onde já um pouco mais maduro, ele diz: o negócio é empreender. Tornou-se um empresário, um mega empresário. Empreendeu, construiu, plantou, construiu açudes, já que o problema fundamental da nação era hídrico, desenvolveu um crescimento megalômano, fez da sua vida, das suas realizações como empreendedor, uma verdadeira Itaipu, e passou a se ver como o maior empresário dos seus dias, e de fato era. Para chegar à mesma conclusão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não que o erro estivesse no empreendimento, mas na ilusão de que com o empreendimento ele encheu o vazio do coração.
Um dos homens mais ricos desse país, de outro estado, eu sempre digo para não ficarem lucubrando, mas um dos homens mais ricos, ainda vivo, sentou na minha frente uma vez e com lágrimas descendo disse-me assim: daria tudo o que tenho por um pouco de paz de espírito. Conheci outro, no Rio de Janeiro, cujo filho tornou-se ator da Globo e conhecido no país inteiro, dono de estaleiros, não sabia o que tinha na vida, que um dia do nada jogou-se do 20º andar do prédio onde estava o escritório dele. O que é isso? O erro está no empreendimento? Não. O erro está em pensar que empreendimentos, como Salomão pensava, vão preencher o vazio da vida. Vão encher a alma. Ele iludiu-se com isso, para chegar à mesma conclusão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele parte para um quarto momento, torna-se um mega empregador. Diz a Bíblia no verso 7 desse capítulo, que ele teve servos, servas, gente sob o seu comando, poder e domínio sobre uma multidão de gente que trabalhava para ele, daquele que precisava só estalar o dedo e as coisas aconteciam, daquele que tinha terceiros para viabilizarem todos os sonhos da sua alma, daquele que já não dominava apenas coisas, mas dominava a gente também, daquele que marionetava pessoas para realizarem os seus sonhos, para depois chegar à mesma conclusão. Vazio, como diz Eugene Peterson. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Você sabe que a palavra vaidade na língua hebraica é sinônimo de vento. O vaidoso é cheio de vento. A palavra é essa. É por isso que eu digo: a melhor forma, não aprenda, mas ouça, de liquidar um vaidoso é enchendo a bola dele. Você sabe aquele peixe chamado baiacu? Quando eu era menino eu gostava. Eu ia para a beira-mar e de vez em quando um pescador daqueles que vinham de jangada trazia um baiacu e a gente ficava ali coçando aqui o papo e ele ia inchando. E coçava e ia inchando, e algumas vezes estouravam, morriam. O vaidoso é isso. Você quer liquidar um vaidoso? Não precisa, não precisa ter nenhum fazendo, cara, você é o bom. Se não fosse você, essa cidade tinha se acabado. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. E ele, daqui a pouco, explode. Já contei aqui de um amigo que eu tive na juventude que era assim. Até para pecar, ele dizia que pecava melhor do que os outros. Né? Há 2 anos, no sepultamento de Carol, minha irmã, estava lá, o corpo, a gente ali, e ele chegou, começou a conversar. 10 minutos de conversa, meu filho Alexandre, que hoje tem 18 anos, quando ele saiu, disse: pai, esse é aquele cara da sua juventude. Eu disse: você acertou. Então, Salomão, o que ele quer evitar é o risco que a vaidade promove, porque vaidade é vento, é vazio. Eugene Peterson traduziu bem: é oco, não é nada. Aí ele parte para uma quinta tentativa: torna-se especulador do mercado financeiro. Daquele que diz: agora não precisa mais nem trabalhar. Amontoou ouro, prata, trabalhou com ativos financeiros, que é, digamos assim, é a palavra mais atual. Quando eu morei em Porto Alegre, eu dirigi um grupo de ativos financeiros. Então, é impressionante o fascínio das pessoas diante do ouro, das barras de ouro. Ficam quase hipnotizadas e ele amontoa. Hoje, ele investisse aí em ações, em CDBs, etc. Mas talvez concluindo o seguinte: agora eu vou viver do que ganhei, não quero mais trabalhar, agora é rendimento. Amontoou, diz a Bíblia, e a Bíblia diz que ele tornou-se o homem mais rico do mundo na sua época, para chegar à mesma conclusão. Depois que ele é farrista, boêmio, empreendedor, líder de muita gente, especulador financeiro, ele chega a outra conclusão que eu já vi mega bilionários chegarem: eu vou investir agora na arte.
Eu tenho um amigo que é empresário aqui na Paraíba, que um dia chegamos num museu da Europa e alguém mostrou um quadro, e quando disse o valor, ele disse: para mim não vale uma bicicleta, o conceito dele. Mas é impressionante como no progresso da miragem financeira, chega-se ao estágio das artes. Salomão aí, você lendo o capítulo 1, chega um momento que ele diz: vou me prover de cantores e cantoras, artistas. Se fosse hoje, teria todos os pendrives da época, todas as músicas da época, todos os shows, certamente com bom gosto. Mas viveu essa fase. Agora, já sei com que eu vou preencher. Isso tudo que eu estou tirando da Bíblia é a tentativa de um jovem soberano encher o vazio da vida. Ele tenta de todas as formas ter alguma coisa consistente no peito, para que ele possa dizer: vale a pena viver por isso. O que ele não quer é chegar lá na frente, já na velhice, olhar para trás e dizer: perdi a minha vida. Essas tentativas são típicas de alguém que busca. Então ele faz isso. Se proveu de cantores e cantoras, artistas, gente da época que frequentou a sua casa, para depois chegar à mesma conclusão. E ele faz uma última tentativa. Ele diz assim: bom, já que nada deu certo, farra, boemia, grandes realizações, ser grande empregador, especular no mercado financeiro, nas artes, continuo vazio, isso não traz conteúdo à minha vida. Aí ele radicaliza e, como dizem os jovens, bota para quebrar. Agora é sexo livre, amor livre e mulheres à vontade. Ele chega a ter 700 mulheres e 300 concubinas. A Bíblia diz que um dos estágios que antecederam a morte foi a loucura produzida pela relativização desse comportamento e a adoção deste conceito. Ele foi daquele que disse: agora o que passar na minha frente vale. Eu conheço pessoas assim. Não vou citar nomes. Conheço uma que hoje é convertida, foi casada, teve 3 filhos com um dos maiores nomes da música popular brasileira. Marido até hoje um ícone, reverenciado. E ela viu-se nesse vazio. Conheço outra, que chorou no meu ombro, filha de um dos compositores mais famosos que o Brasil já teve, conhecido no mundo. Por quê? Porque descobriu na custa do próprio sofrimento que esse estilo de vida relativizado, de uma moral relativizada, onde a palavra proibir é proibida, onde os limites são derrubados, onde o que vale é o prazer, desde que traga prazer, vale a pena, é o existencialismo, que de certa forma, não com a mesma linguagem, Sartre, Jastre, Alberto Camus e tantos outros pregaram. Salomão vive isso nos extremos dos extremos, até que, triste e insatisfeito, nostálgico, ele conclui: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Agora, queridos, o que é que ele vê no mundo, no sistema, quando ele olha? Primeiro, capítulo 2, versos 14 a 17, ele descobre uma coisa terrível, que o sábio e o insensato se equivalem. Ele diz: eles têm o mesmo fim. E mais, às vezes o insensato até prevalece. É como se ele dissesse: o que eu ganhei nos anos que fui ajuizado e equilibrado. Nos versos 18 e 19, ele chega a outra conclusão, que o trabalho de um homem trabalhador e honesto pode ficar para um irresponsável. Você constrói a vida toda, aí chega um descendente, muitas vezes,
irresponsável e liquida tudo rapidamente. Eu ia dizer um genro, mas aí é crueldade, né? Aí é crueldade. Mas eu conheci um que tinha demais. E não foi ao casamento de nenhuma filha, porque ele dizia, esses genros estão chegando para tomar o que é meu. Morreu doente, claro. Salomão viu isso. Salomão viu isso, um trabalho. Ele disse, você trabalha a vida inteira para depois ficar para outro. Eu li uma entrevista recentemente de um empresário com 78 anos de idade, multimilionário. E o que me chamou a atenção na entrevista foi a afirmação dele, agora eu vou viver. 78 anos. Está escrito, eu guardei. Agora eu vou viver. Cuidado, Rubinho, não vá tão longe, viu? Agora eu vou viver. Sabe quando ele vai viver? Nunca. Daqui a 10 anos, se ele tiver com 88 e vai dizer a mesma coisa. Agora eu vou viver. A vida passa e ele não vê. É isso que Salomão diz. Em quarto lugar, no capítulo 3, verso 16, ele chega a uma conclusão triste. Ele diz, observei que a maldade prevalece sobre a justiça. Se há um ponto que brasileiro não precisa discutir, é esse. Salomão se abate, ele olha e diz, não é possível, a maldade prevalece sobre a justiça. Nos versos 19 e 20, ele chega a uma conclusão extrema, ele descobre para ele que o destino dos homens é igual ao dos animais, o destino imediato. Ele diz, na mesma cova que eu sepulto o homem, ao lado posso sepultar um animal. É o imediatismo da lógica já desesperada por quem busca sentido para a vida e não acha. Quantos de nós estamos assim, ou de vocês assim, ou dos que me veem pela internet, vivendo dores e angústias pelas miragens, pela tentativa de buscar sentido para a vida? Depois, no capítulo 4, ele descobre uma coisa que parece que foi escrita no jornal de hoje. Ele descobre que os oprimidos serão sempre oprimidos. Que essa virada dificilmente acontece. Que quem começa sob a opressão, a regra, com raríssimas exceções, é ser oprimido. No capítulo 5, verso 8, ele descobre que o poder, e ele tinha muito poder, era um rei, era soberano, não garante uma boa lembrança na história. O fato de ser rei não garante que ele será bem lembrado. No capítulo 5, versos 13 e 15, preste atenção, e nós estamos falando do rei mais rico do planeta Terra. Nos seus dias, havia grupos de excursões que vinham para conhecer a pujança da riqueza dele. No capítulo 5, versos 13 a 15, ele descobre que está apavorado com medo da falência financeira. É como se ele dissesse, quanto mais tenho, mais inseguro eu fico. Quanto mais eu conquisto, eu descubro. Não que seja errado ter nem conquistar, não é isso. É botar o sentido da vida aí, vocês estão entendendo? Viu que a vida era uma tolice imensa sem Deus. E finalmente, para não me demorar, ele começa a nos ensinar o que realmente empresta sentido à vida. Pode fazer tudo o que ele fez, menos as farrinhas dele. Mas empreendimentos, aplicações, nada disso é errado em si. O problema está em colocar a vida. Ele descobre, em primeiro lugar, no capítulo 2, versos 24 e 25, que só Deus dá sentido e prazer à vida. Que prazer por prazer sem Deus é nulo. Prazer por prazer gera ressaca moral, física, emocional. Prazer, quando segue os trilhos determinados por Deus, então geram vida.
produzem vida. Salomão descobre, depois de muito sofrimento, que prazer não é fim, que prazer por prazer produz doença, de que quando o prazer é resultado do amor, produz saúde, que prazer, quando está dentro dos limites que Deus estabelece, produz vida e não morte. No capítulo 3, verso 11, ele descobre outra coisa: só Deus alimenta a alma do homem. A satisfação da vida, diz ele, só está em Deus. Por quê? Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem, diz a Bíblia. Foi Dostoiévski que disse: no coração de cada homem há um vazio que é do tamanho de Deus. O lugar que é de Deus, marido não preenche, esposa não preenche, pai não preenche, mãe não preenche, filho não preenche, filha não preenche, amigo não preenche, amiga não preenche, aventura não preenche, farra não preenche, conquistas não preenche, poder não preenche, riqueza não preenche. O espaço que é de Deus, só Deus preenche. E ele descobre isso. E eu gosto porque ele tem a autoridade da vida que viveu. Fala de cátedra. Em terceiro lugar, ele entende que as relações pessoais só valem a pena com Deus. Marido e mulher, pai e filho, amigos, tudo só com Deus. Coisa boa é ser pai de um filho temente a Deus. Ser filho de um pai e de uma mãe tementes a Deus. Coisa boa é ter irmãos tementes a Deus. Não medo. A palavra temente no texto original significa levar Deus a sério, não brincar com Deus, não é medo. Deus não quer nenhum relacionamento fundamentado em fobia, em medo. O relacionamento com Deus, como relacionamento de pais e filhos, marido e mulher, só é relacionamento verdadeiro se a única motivação for amor. Não é ameaça, não é chantagem, não é medo, não é insegurança, não é suspeita, é amor. E ele descobre isso. Em quarto lugar, no capítulo 7, ele explica que só pode entender a desordem humana pela perfeição divina. Eu tenho um amigo que disse assim: se isso que está aí no mundo é projeto de Deus, Deus é um Deus fracassado. Tem razão. Não foi isso que está aí que Deus quis. Falando de establishment, de status quo, de sistema, de ordem das coisas. Salomão percebe que a verdadeira ordem só vem de Deus, ou seja, da obediência, dos caminhos, das propostas de Deus. Em penúltimo lugar, no capítulo 12, que é um dos capítulos mais lindos do livro de Eclesiastes, ele descobre que a melhor opção desde a juventude é Deus. Lembra-te do teu Criador. Desde os dias da tua juventude, diz ele, antes que venham os maus dias, nos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer algum. Em 1981, 82, eu fui paraninfo da primeira turma do Instituto Bíblico Palavra da Vida. E estava ali um jovem chamado Totti, filho do reverendo Ari Nogueira, que foi um grande herói da obra evangelística no Brasil. E Totti era motivo de piada, de anedota, porque diziam que ele é muito piedoso, só vive com a Bíblia. Totti só fala em orar, não quer isso, não quer aquilo. E um dia, eu lembro, com o auditório lotado, ele foi à frente, meninão, e disse assim: vocês brincam comigo, vocês fazem anedota comigo. Eu virei motivo de piadas, porque ando com minha Bíblia, porque busco a Deus. Agora, olhou para a turma e disse: daqui a 30 anos nós vamos conversar. Nós vamos ver quem plantou correto. Daqui a 30 anos nós vamos ver a colheita de cada um. Eu insisto na obediência à palavra de Deus. É isso que Salomão descobre. E finalizando, ele descobre que o único absoluto do universo é Deus. Tudo mais é relativo. Deus é o absoluto dos absolutos.
a razão final de tudo, capítulos 13 e 14. E que no mais, tudo está relativizado. E eu pergunto, quais são os absolutos da sua vida? O seu Deus não é o Deus cujo nome você profere. É aquele que é o absoluto de sua vida. Você pode cantar, levantar a mão, dizer amém, aleluia. Qual é o absoluto da sua vida? É o dinheiro? Então seu Deus é o dinheiro. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Não é regra, era um caso. Seu Deus são os prazeres, esse é o absoluto, tudo é relativo diante dele. A fama, o poder, nada disso é patológico em si mesmo, mas torna-se enfermidade letal quando passa a ser o absoluto e a trazer sentido para a vida. Podemos ter tudo isso, desde que Deus seja o absoluto da nossa vida. Depois das náuseas existenciais, Salomão descobre que só há um caminho, que é o Senhor nosso Deus. Agora, olha aqui para mim. Esse encontro com Deus, em todo o universo, só há um lugar de encontro com Deus. Esse lugar tem nome, e o nome é Jesus de Nazaré. Só. Não há virtuoso, virtuosa, conhecedor, pregador, nada propicia isso. O único lugar, por isso que o salmista diz numa expressão linda, ele diz ali, a justiça e a verdade se encontraram, a graça e a paz se beijaram. É nele. Quando nós entendemos que só há esse lugar, essa pessoa, tudo aquilo que foi motivo de frustração para Salomão pode ser motivo de gratidão a Deus. Bens, empreendimentos, aplicações, relacionamentos. Quando tudo isso está vinculado e amarrado pela verdade da presença, passa a ter sentido. Amém? Uma das profecias de Joel sobre o derramamento do Espírito é que ele diz assim, os vossos velhos sonharão. E eu dizia, meu Deus, o que é que um velhinho vai sonhar? Porque a palavra sonho lá no texto tem a ver com projeto, com ideia. Um dia conheci um que nem levantava mais da cadeira, mas você começava a conversar e mais da metade da conversa dele era projetando, vai fazer isso, aquilo, estou pensando. E eu lembrava de Joel. Quem tem Deus como eixo, tem sentido na vida. Você é livre para buscar onde quiser. E eu não estou aqui como um hipócrita para dizer que eu não busquei. Mas posso dizer a você, a única fonte verdadeira, absoluta, concreta, que traz sentido para a vida, para que a gente saiba quem a gente é, de onde vem, para onde vai, é andar com Jesus, em obediência a Ele. Não estou falando de regrinha de igreja, pode, não pode, toca, não toca, come, não come, isso tudo é, me desculpem a força da expressão, é até estranho que eu diga, mas é uma tolice. Falo de relacionamento, de vida, de andar com alguém, de conhecer, de amar Jesus. Para depois olhar para trás e dizer, valeu a pena. Vivi. Ontem eu estava contando lá no Cursilho a noite em que meu pai partiu. Ele havia ficado 15 dias em coma. E numa manhã do dia 11 de outubro,
Ele acordou, ele voltou à consciência. Todos nos alegramos. Às 10 da noite, a família ao redor da cama. Ele olhou para todos, sorriu, fez assim, fechou os olhos e partiu. Como eu demorei a aprender isso. Foi tanta dor para aprender. A minha mãe, se a memória não me falha, um dia 30, Carmen ao hospital, ela já com 91 anos. Ela olhou para mim e disse, 91 anos. Ela disse, olha, em outras palavras, eu estou para ir embora. Você no meu culto fúnebre vai ler tal texto da Bíblia, cantar tais louvores, falar sobre isso, e me deu todo o conteúdo. No dia seguinte fechou os olhos e partiu. Gente para quem a vida teve. Já vi muita gente boa quase ter que ser amarrada numa cama, de desespero, de revolta, blasfemando, tendo tudo que muitos sonham ter, mas a vida sem sentido. Só Jesus traz sentido à nossa vida. Amém. Vamos viver com Ele, para Ele e por Ele.